Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é Cristo é o primogênito de entre os mortos para em tudo ter a primazia. O título da quinta-feira, Reconectados com Deus no plano da nova criação. O versículo, Efésios 4, versículos 15 e 16. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia e obrigado, pois hoje o Senhor, através da Tua Palavra, tem nos transmitido, tem infundido em nós Teu amor, Tua luz, a verdade, justiça, tudo que Tu és, Senhor, o Senhor tem nos dado da Tua vida, da Tua natureza. E nós rogamos, Senhor, continua transmitindo as Suas palavras para cada um de nós, continua, Senhor, infundindo a Tua glória em nós, através do rio que flui do Teu trono, desse rio da graça, esse rio que dá vida aonde quer que vá, aonde quer que chegue. E nesse dia, amado Senhor, nós também te rogamos, guarda-nos em Ti, livra-nos, Senhor, de todo mal, do mal que nos espreita e nós não enxergamos, das tentativas de Satanás de nos fazer tropeçar, de nos enganar com as suas armadilhas, com as suas mentiras. Não permita, Senhor, não permita que sejamos enganados, pelo contrário, nós queremos nos manter em Ti, nos manter simples, nos manter puros, voltados a Ti, tendo a nossa mente renovada, a nossa alma transformada. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título da quinta-feira é Reconectados com Deus no plano da nova criação. É muito interessante, irmãos, nós percebemos, e o Senhor a cada dia Ele vai revelando um pouco mais da Sua palavra. Você pode ler um versículo 1000 vezes. Se você estiver diante do Senhor, irmãos, as 1000 vezes o Senhor vai te dar algo para desfrutar, te mostrar algo, porque a palavra de Deus, ela é sempre nova. Então, quando nós ouvimos a palavra, quando nós estamos lendo, estamos ouvindo a palavra profética, nós vimos ontem, ela quer produzir algo em nós, porque essa palavra vem de Deus. E o título da quinta-feira é Reconectados com Deus no plano da nova criação. Por quê? Quando o Senhor criou o homem e, consequentemente, toda a criação, registrada em Gênesis, tudo estava conectado a Ele. O toque final, entre aspas, era que o homem comesse da árvore da vida, para que então ele tivesse o próprio Deus como vida para dentro de si, e aí ele viveria eternamente. Esse sempre foi o plano de Deus. A morte nunca esteve em jogo. Agora nós sabemos, a escolha era do homem. E isso é um ponto muito importante, irmãos, é onde nós sempre erramos, nós sempre somos enganados, na verdade. Nós gostamos de ter a escolha na nossa mão. E quem gosta disso também é Satanás. O que ele fez com Eva? Ele fez com que Eva, ao dar a escolha para Eva, ao enganar Eva, ele fez com que a escolha estivesse na mão dela. Ela poderia então ser como Deus, veja, e ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, quer dizer, a escolha seria dela, não precisaria mais de Deus, não precisaria mais estar conectada a Deus. Fazendo isso, irmãos, ele abre um espaço para que ele entre no jogo e engane o homem. Então, sempre que a decisão estiver na sua mão, na minha mão, nós tendemos a ser enganados por Satanás e ser conduzidos. E muitas vezes nós não percebemos que nós estamos sendo conduzidos, porque nós estamos tomando a decisão e achando que a decisão é a melhor possível. Mais ou menos como aconteceu com Eva, com Adão no Jardim do Éden. Por isso é sempre importante, irmãos, nós estarmos em Cristo. O livro de Colossenses nos traz isso de forma muito forte. Estando em Cristo, hoje nós já estamos reconectados, nós vimos no começo da semana a obra do Senhor, o que a fé fez, não é? Nos reconectou a Deus através de Cristo. Então, em Cristo, irmãos, nós estamos recebendo
a direção de Deus e tudo que Deus é. E nós não precisamos mais nos responsabilizar pela nossa vida, porque nós podemos deixar as escolhas na mão do Senhor, dependendo do Senhor para fazer as coisas. Um exemplo disso, veja, eu não queria entrar nessa parte, é outro ponto que eu queria tocar hoje, mas veja, um exemplo disso é o que aconteceu com Abraão. Quando Abraão ainda ele foi sendo experimentado por Deus, e a cada situação Deus aparecia para ele, e muitas vezes Deus reprovava Abraão. E assim foi crescendo a fé de Abraão. E Abraão foi aprendendo a confiar em Deus, aprendendo que a escolha estava na mão de Deus. Então, quando teve fome na terra de Canaã, em final de Gênesis 12, Abraão ele simplesmente escolhe deixar aquele lugar, que era o lugar onde o Senhor havia aparecido para ele, o lugar em que ele era a terra de Canaã, o lugar em que ele estava, no lugar que Deus queria. Então ele resolve deixar, por quê? Porque aquela região começou a ter fome. Então ele pensou o quê? Ele pensou em si mesmo. Esse é o nosso grande problema. É quando nós tomamos a decisão nas nossas mãos, pensando apenas em nós mesmos. E aí ele desceu para o Egito. E no Egito, irmãos, aconteceu tudo aquilo que nós sabemos. Ele chegou, ele disse para sua esposa, olha, fala que você é minha irmã, e de fato ela era a irmã dele, porque senão eles vão me matar, se eles descobrirem que eu sou casado com você. O resultado, o faraó chegou e tomou Sara para o harém dele, vamos dizer assim, não é? Aquela experiência, irmãos, amarga de Abraão ver sua mulher sendo levada por Faraó, provavelmente fez Abraão se voltar ao Senhor, se arrepender, se reconectar a Deus. E Deus agiu. E aí, vocês sabem o resultado da história, não vou contar inteiro por causa do tempo. Onde eu quero chegar? No capítulo 13, irmãos, Abraão faz algo, se você perceber, é algo estranho. Por quê? Quando o Senhor falou para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, primeiramente ele não conseguiu sair, quem levou ele foi o pai dele. Eles ficaram muito tempo parados num lugar, e aí após o pai falecer, Abraão foi de vez para Canaã, mas ele levou Ló com ele. Então Ló era como se fosse uma muleta para Abraão, para lembrar as coisas antigas. E quando ele teve essa experiência no Egito, ele percebeu, na verdade, eu não preciso de nenhuma muleta. Eu posso confiar em Deus. E aí então vem a situação em que o rebanho de Ló e o rebanho de Abraão estavam muito tomando não conseguiam mais conviver juntos. E aí Abraão chegou para Ló e disse, olha, nós vamos ter que nos separar. E por que eu estou tocando nessa história? Por causa da decisão de Abraão. Ele não chegou para Ló e falou assim, olha, nós vamos ter que separar, você vai para lá e eu vou para cá. Ele não escolheu primeiro. Ele confiou no Senhor, ele deixou a decisão na mão de Ló. Porque ele sabia, por um lado ele sabia, Ló vai escolher o que parece ser o melhor. E de fato Ló olhou, escolheu o que parecia ser o melhor para a sua vida. Está vendo como é o problema? Quando a gente acha, eu sei o que é o melhor. E o resultado da escolha de Ló foi Sodoma. Agora, ninguém, irmãos, deixaria, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo, Ló, o sobrinho, escolher primeiro. Eu tenho a primazia, eu escolho primeiro. Mas por que Abraão fez isso, irmãos? Porque ele aprendeu. Não importa se Ló vai escolher primeiro, se eu vou escolher por último, eu confio em Deus para guiar o meu caminho. E você pode ver que depois que eles se separaram, logo depois o Senhor apareceu para Abraão novamente. E aí ele reforça a promessa. O que eu quero dizer, irmãos, enquanto a escolha estiver nas nossas mãos, nós vamos sempre pensar no que é melhor, mas nós vamos sempre pensar com a nossa mente. E a nossa mente, a nossa cabeça, ela pode ser enganada, como Ló foi enganado e acabou em Sodoma e Gomorra. Agora, se nós deixarmos a escolha na mão de Deus, confiando que o Senhor está nos guiando, irmãos, cada vez mais nós vamos estar conectados ao Senhor, andando no caminho do Senhor. Então, voltando para o trecho de hoje, não é? Depois que Adão e Eva, eu ia falar Abraão, Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, entrou a morte, entrou o pecado, né? Com o pecado a morte. E isso passou para toda a criação. E toda a criação foi desconectada de Deus.
Então, num primeiro momento, a conexão de Deus com o homem era no nível, vamos dizer assim, no plano da velha criação. E isso se rompeu. Então, a obra do Senhor Jesus, ela trouxe uma reconexão do homem com Deus, mas não mais no plano da velha criação, mas agora no plano da nova criação, no plano original de Deus, no plano espiritual. Nós somos um com o Senhor em espírito. Paulo diz, todo aquele que se une ao Senhor, 1 Coríntios 6, é um espírito com ele. E aí quando nós vamos para Efésios, irmãos, Efésios 3, que é a segunda oração de Paulo, nós vemos coisas maravilhosas. Por quê? Porque Paulo, ele fala, né, ele começa a orar, ele fala, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Versículo 16, ele diz, para que, segundo a riqueza da sua glória, veja, irmãos, quando fala de glória, nós vemos isso em 2 Coríntios 3, é a nova aliança. A nova aliança, a glória, ela é infundida dentro de nós. É diferente da antiga aliança que ficava ali no rosto de Moisés, que era algo exterior. Então, o que o Senhor está fazendo? Nós vimos em Efésios com esse fluir do rio da vida, do rio da graça que chega a nós todo dia através da palavra, através do Espírito. Ele está infundindo as riquezas da sua glória em nós, irmãos. E isso vai nos dando poder. E esse poder, irmãos, isso vai nos conectando cada vez mais com o Senhor. Por isso que ele fala, para que segundo a riqueza da sua glória, eu estou lendo Efésios 3,16, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Esse homem interior, irmãos, é o espírito do homem. Então tudo vai partir ali do espírito do homem. Só que ele não vai ficar só no espírito do homem. Aí é que está, irmãos. O versículo 17 diz, e assim habite Cristo no vosso coração. Por quê? Porque saiu do espírito e foi para a alma. Você sabe, o coração do homem é composto por mente, vontade, emoção e a consciência. Então é composto por toda a alma do homem, a personalidade do homem. Então, essa palavra que nós estamos recebendo, irmãos, é para fazer Cristo habitar. A partir do nosso espírito, tem até um hino que fala, não é? A partir do espírito para a mente, vontade e emoção. Então, é para fazer habitar Cristo no nosso coração. E quando isso acontece, nós estamos arraigados, alicerçados em amor, porque Deus é amor, nós vamos compreendendo, irmãos, tudo o que Cristo é, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. É interessante que, voltando para o exemplo de Abraão, em Gênesis 13, quando o Senhor apareceu para ele, depois que ele mandou Ló embora, ele disse para Abraão o seguinte, ele falou, Gênesis 13, 14, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, ou seja, para todos os lados, altura, comprimento, largura, percebe? Agora ele fala assim, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. E você sabe, a boa terra é uma figura de Cristo. Então, irmãos, o que quer dizer essa figura de Abraão? E agora veja o que ele fala, não é? Versículo 17, você vai entender agora. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. O que ele quis dizer? Abraão, olha para tudo, mas o que você precisa é levantar e percorrer, quer dizer, você precisa conhecer essa terra, ter experiência com essa terra. É o mesmo sentido que Paulo fala em Efésios, irmãos. Nós precisamos conhecer Cristo. E para conhecer Cristo, nós precisamos estar em Cristo, experimentar Cristo. A largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Tem experiências que vão ser extremamente profundas com Cristo. Tem outras experiências que vão ser experiências de altura. Enfim, o que eu quero dizer, irmãos, é que não basta eu apenas ter recebido o Senhor. Eu preciso, como o Senhor mesmo disse para Abraão,
eu preciso percorrer a terra, eu preciso ter experiência de Cristo. Porque quando eu vou experimentando Cristo e ganhando experiência, irmãos, eu vou conhecendo mais o Senhor. E o mais maravilhoso é assim, eu não vou fazer isso sozinho, não dá para conhecer a riqueza de Cristo sozinho. Então eu preciso da experiência também dos irmãos. Por isso Paulo fala, a fim de poder descompreender, lá em Efésios 3,18, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Então, as nossas experiências vão se somando, mas desde que nós, entre aspas, percorramos a terra para conhecer Cristo cada vez mais, para que Cristo habite no nosso coração, para que Ele tome conta da nossa alma, da nossa personalidade. E o resultado, irmãos, é que nós vamos cada vez mais ser tomados, enchidos de toda a plenitude de Deus. Isso é muito rico, irmãos. Mas o Senhor não quer que fique apenas nas palavras. Ele quer exatamente o que ele disse para Abraão: levanta e percorre a terra, quer dizer, tenha experiência com Cristo, em conhecer Cristo em todos os aspectos, nas saídas para orar com as pessoas, na comportagem, na oração, na leitura da palavra, em todos os aspectos, quer dizer, é comprimento, largura, altura e profundidade. Cristo é muito rico e tem muito para nos mostrar, para nós experimentarmos, mas nós precisamos levantar e percorrer. No final, irmãos, quando o Senhor voltar, toda a criação, nós vemos isso em Romanos 8, que hoje geme, porque está um legado de vaidade, está presa na vaidade. Toda a criação vai ser reconectada novamente a Deus. Mas isso depende, irmãos, de nós hoje, né? Da nossa atitude hoje. Depende de hoje nós sermos encabeçados por Cristo. Quanto mais nós conhecemos Cristo, irmãos, mais nós somos encabeçados em Cristo. E aí você percebe, quando você volta para Efésios e lê o capítulo 1, que a vontade de Deus, não só a vontade de Deus, mas o bom prazer de Deus, aquilo que dá prazer a Deus, é exatamente, irmãos, que nós deixemos os nossos lós, ou seja, qualquer muleta, qualquer coisa que nos conecte às coisas lá de trás, para percorrer a terra, para ter experiência com Cristo e, por fim, ser encabeçado por Cristo. O resultado, irmãos, de nós sermos encabeçados por Cristo se você for ver, a experiência de Abraão. Quando a palavra vem, ela produz algo. No final, quando o Senhor falou: Abraão, você precisa me devolver aquilo que é mais precioso para você, o seu filho. Abraão confiou, irmãos, ele creu, ele confiou no Senhor. Por que ele confiou no Senhor? Você acha que o Abraão de Gênesis 12 confiaria em Deus? Não confiaria. O que aconteceu é que, experiência após experiência, irmãos, o Senhor foi crescendo nele, ele foi experimentando o Senhor, até chegar ao ponto em que ele pegou Isaac, levou para o monte e ele ia oferecer Isaac, crendo que o Senhor ressuscitaria Isaac, porque ele sabia que em Isaac estava a promessa. Então, irmãos, essa experiência o Senhor quer também nos fazer, cada um passar. Não mais para o nosso individual, mas para o coletivo, para o corpo de Cristo. Porque no final, irmãos, tudo, o encabeçar de Cristo na nossa vida, na nossa família, é para a edificação da igreja. Então não adianta eu simplesmente olhar para a minha experiência. A minha experiência ela tem que estar junto com a experiência dos irmãos. Eu tenho riqueza em conhecer a Cristo quando eu junto as minhas experiências com as experiências dos irmãos. É compreender com todos os santos. Bom, o tempo já está avançado. Esse dia está muito rico, irmãos, muitas riquezas. Não dá para falar de todos os pontos, então eu vou terminar lendo na página 32 o segundo parágrafo. Para que o encabeçamento de Cristo ocorra, precisamos ser saturados de toda a realidade de Deus, como amor, luz, justiça, santidade e glória, sem espaços vazios. Por exemplo, se em certa região da cidade não houver policiamento adequado, o crime dominará. Da mesma forma, se em nós houver espaços não preenchidos com a vida de Deus,
não haverá um encabeçamento de Cristo. Por isso é tão importante seguir a palavra profética, praticar a imersão, pois somente onde estiver a realidade de Deus haverá o domínio de Cristo. O mistério da vontade de Deus é fazer todas as coisas convergirem em Cristo, tanto as do céu como as da terra. Convergir pode ser entendido como encabeçar. Deus tem uma dispensação, uma administração, é a oikonomia em grego, para realizar no final dos tempos. É a concretização da sua vontade, que é o encabeçamento de Cristo sobre todas as coisas. E se você volta para Efésios 3 e vê a linha da oração de Paulo, você vai percebendo, irmãos, como o Senhor está fazendo isso. Esse rio está fluindo, a glória, as riquezas de Deus, né? Elas estão sendo infundidas em nós, quer dizer, o amor, a luz, a riqueza da sua glória. Nós estamos sendo fortalecidos no nosso homem interior e isso faz com que Cristo habite cada vez mais em nós. E aí, irmãos, nós vamos tendo experiências com Cristo, de percorrer a boa terra, de ver com os nossos olhos, de sentir as riquezas do Senhor. Querido irmão, se você não andar na boa terra, você ficar só naquele pedacinho, se você só desfruta o Senhor quando você vem na reunião, no sábado, no domingo ou qualquer reunião que seja, você só está pegando um pedacinho da boa terra, um pedacinho de Cristo, é muito pouco. Levanta e percorre e você vai perceber a riqueza do nosso Deus. E cada vez mais, irmãos, nós vamos ter juntos experiências e juntos nós vamos ser encabeçados para a vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, nós estamos colocando essas gravações na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.